uma boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vamos ver quem está chegando por aqui. Denise, Dona Neuza, sejam bem-vindas. Boa noite. Aos outros amigos, Maria Cecília, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nós vamos hoje fazer mais uma conversa, mais um estudo através do Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, da cidade de Piuí, Minas Gerais. Vamos entrando aí, todo mundo se preparando para a gente fazer a nossa prece inicial. Boa noite, Silvio, Conceição. Sejam bem-vindos. Bons estudos para todos nós, né? Que a gente saia daqui hoje um pouquinho mais aliviado. O nosso tema hoje é para isso, viu? Para deixar a gente mais tranquilo, mais sereno, mais aliviados aí. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos, viu? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, ele fala sobre o Cristo Consolador. Nós vamos abordar o primeiro item, que é o jugo leve, tá? Então, antes de iniciar, de fazer a nossa leitura, a nossa análise, a gente vai fazer a prece inicial. E eu peço a vocês que vibrem comigo, que possam acerenar os corações, os pensamentos, para que a gente consiga atingir os nossos amigos superiores para nos ajudarem nesse momento, nesse estudo, tá bom? Sejam bem-vindas Luciane, Mônica, Terezinha, todos bem-vindos aí, viu? Então nós vamos neste momento levar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, nosso Deus amado e poderoso, agradecendo muito pela oportunidade do estudo, pela oportunidade que a doutrina espírita nos traz de consolo, de conforto, de raciocínio lógico. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E que nessa noite nós possamos realmente absorver as palavras de Jesus, os seus ensinos, a sua lei de amor e caridade em nossos corações e que consigamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que Jesus nos acolha e nos envolva em sua luz de energia e amor. Que assim seja. Pessoal, então nós vamos, deixa eu só parar a música aqui. Nós vamos então hoje, juntos, né, trabalhar a temática do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Que eu achei, assim, muito bom, né, ter saído com esse tema, porque nós estamos aí vivendo momentos, às vezes, delicados, né, familiares, às vezes nos trabalhos, nos empregos. Então, essa lição vem como um bálsamo, vem realmente acalentar os nossos corações e nos dar cada vez mais fé, tá? E nós vamos então aproveitar aí a tecnologia, a internet para chegar aí na casa de vocês, no lar de vocês, junto das famílias, para juntos a gente compreender essa lição, tá certo? Então, mais uma vez, em nome do Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, da cidade de Piuí, eu dou boas-vindas a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, então nós vamos fazer a leitura inicial da passagem de Jesus. Quem nos traz essa passagem hoje é São Mateus, né? Esse trecho se encontra na Bíblia no capítulo 11, versículos 28 a 30, tá? Esse capítulo todo do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, o capítulo 6, ele é um capítulo pequeno, ele é um capítulo maravilhoso, que eu acredito que vale muito, muito a pena vocês lerem por completo, tá bom? Silvio, beleza, o som tá bom? Ótimo, então. Esse capítulo, ele traz muito conforto para nossa alma e para o nosso espírito,
tá? Então eu recomendo que vocês façam essa leitura, façam aí no Evangelho no Lar, busquem esse capítulo 6, que ele vai ajudar muito, principalmente nesse momento que a gente está vivendo ainda, de tantas dores, né, na nossa humanidade, aí no nosso planeta Terra, tá? Então nós vamos trabalhar hoje o item 1 e 2. Então eu vou começar a leitura aqui da passagem que São Mateus traz pra gente. E diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então essa é uma passagem que São Mateus nos traz e é uma fala de Jesus, né? E aí eu vou ler também os comentários de Kardec nesse capítulo do Evangelho, porque é bem pequenininho. E aí depois, como que eu preparei o estudo hoje? Eu preparei perguntas e respostas, tá? Para a gente poder entender o que Jesus quis nos trazer com essa mensagem. Então o Kardec, ele faz a seguinte consideração: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após a vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então esse é o comentário de Kardec sobre essa passagem que São Mateus nos traz, tá? E aí existem alguns pontos relevantes para a gente poder comentar. Então hoje eu fiz assim, perguntas e respostas. Primeira pergunta: o que é jugo? Palavra diferente, né? A gente já viu no Evangelho algumas vezes, mas tem muita gente que não conhece. Então, se a gente for pegar no dicionário mesmo, o que é a tradução de jugo? Jugo é uma peça de madeira usada para atrelar ali os bois numa carroça, por exemplo, né? É também que a gente conhece muito como canga, né? Aquela canga que une os bois ali na carroça para que eles possam ter a direção ali com a carroça. Então, no dicionário, jugo quer dizer isso. Mas quando a gente traz para o lado religioso, o jugo ele está vinculado a uma situação de submissão e obediência, né? Então, quando a gente vê o Kardec trazendo a questão do jugo leve, ele diz para a gente o quê? Que é uma obediência, que é uma situação que a gente tem com as leis divinas, né? E aí vem a segunda pergunta. Então, qual que é esse jugo que Jesus vem nos mostrar nessa passagem? O jugo diz respeito à observância da lei divina que Jesus nos trouxe, que é a lei de amor e caridade. E uma vez que a gente conhece essas leis, a gente tem que se esforçar para praticá-las, né? E o Emmanuel, ele gosta muito de reforçar isso, sabe? Que Jesus tem o seu apelo amoroso já há quantos séculos, né? Que ele veio na Terra, nos trouxe os seus ensinamentos, quantos séculos já se passaram. E muitos de nós ainda temos dificuldade de entender a lei que ele veio trazer, que é uma lei simples, né? Que a gente vai chamar aqui do jugo, que é a lei de amor e caridade. Ela é leve, ela é simples. Olha que palavras lindas, amor e caridade. É esse o jugo que Jesus, né, através de Deus, claro, nosso Pai, veio nos trazer. É essa mensagem aí que a gente tem que pegar, né?
Outra coisa importante, a quem em especial é dirigido o convite de Jesus nessa fala? Bem no comecinho ali ele fala. Só que a gente tem que entender o seguinte, o convite ele é dirigido a todos nós, sem exceção. Só que nessa passagem, Jesus dirige-se mais especificamente aos sobrecarregados, aos aflitos, aos cansados, né? Aos desanimados. E por que será? Por que será que Jesus faz esse chamado específico, né? Apesar de ele estar falando para todos nós. Porque é o seguinte, pessoal, nesses corações, quando a gente está mais para baixo, quando a gente está cansado, quando a gente está desiludido, a gente fica mais propenso a buscar Deus. A gente fica mais propenso ao ensino de Jesus. Ele é melhor compreendido. Vocês já perceberam isso? Quando a gente está numa aflição, num desespero, quando a gente está com doença na família, com problemas na família, com problemas de dinheiro, de trabalho, enfim, os diversos problemas que a gente tem na vida, a gente se volta mais para a espiritualidade, a gente se volta mais para a oração, nem que seja para pedir misericórdia de Deus, né? Então eu imagino que hoje, por tudo que nós estamos vivendo, todo o nosso planeta Terra, nós estamos mais voltados para isso, né? Para as orações, para os pedidos, para as reflexões. Então é mais fácil achar brecha nos corações quando eles estão nesse estágio, né? Mas é interessante o seguinte, eu vou trazer aqui um trechinho do livro Pão Nosso, que é uma fala do Emmanuel, através da psicografia do Chico. Ele fala o seguinte, é que o mestre, no vinde a mim, ele espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz, né? Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis no campo inferior. Então o Emmanuel traz aqui pra gente que sim, a gente fica um terreno mais fértil quando a gente está em momentos de tristeza, de agonia, de desespero, a gente busca mais Deus. Mas nem todos querem entender isso e não conseguem encontrar o Deus interno, o Jesus interno que a gente tem dentro de nós, né? Outra perguntinha, quais convites Jesus nos faz quando nos diz a seguinte fala, né? Quando ele começa essa passagem. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O que ele quer passar pra gente com essa fala? Além de tudo isso que a gente já analisou. Gente, ele quer nos acolher. Ele quer nos dar um abraço fraterno, gostoso. Ele quer nos colocar no colo e fazer carinho. É isso que Jesus quer, quando ele nos chama ao seu consolo, não é? Olha como é bom ouvir isso, né? Ele nos mostra também como é ilusão a matéria, esse mundo material que a gente vive, e a certeza que a gente tem uma vida futura e oportunidades futuras, né? Ele também nos mostra a integração que a gente tem que ter com o nosso Cristo interior. Porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Então a gente tem a sementinha lá dentro. Basta que eu consiga acessar ela, né? Ele quer nos mostrar a importância da paz e do repouso. Quando ele nos chama ao consolo, ele quer mostrar, filho, filha, vocês têm que ter paz, vocês têm que ter harmonia, consolo. Porque uma pessoa aflita, uma pessoa desesperada, é difícil dela conseguir entender o que ela tá vivendo. Mas é momentos importantes para a gente de aprendizado, não é? E quando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O que ele quer dizer com isso? Vou reforçar aqui para os que chegaram agora, né? Que chegaram depois que a gente já tinha iniciado.
A palavra julgo diz respeito à observância das leis divinas, que é o quê? A lei de amor e de caridade, né? E isso vai estabelecer um vínculo de obediência. Então, a partir do momento que a gente conhece essas leis, a gente tem que praticar, tem que trazer para o nosso dia a dia, tá? Essa passagem também nos reforça muito a confiança em Deus, a confiança na vida futura, né? Nas oportunidades que eu vou ter pela frente de crescer, de melhorar, tá certo? E Jesus nos diz com muita clareza que não importa o que nós fizemos no passado ou o que nós ainda vamos fazer, Ele nos ama incondicionalmente, independente da situação que a gente está. Se a gente está num momento de aflição, num momento de erro, num momento de paz, num momento de harmonia, Ele nos ama. Isso que é importante a gente entender. E Ele quer sempre o nosso bem, mas tem que ter o nosso esforço, né? Então, a partir do momento que eu aceito esse jugo, que eu aceito essas leis divinas, há um alívio, há um consolo no meu coração, nesses momentos de aflições que a gente vive, né? E isso fica mais fácil, fica um fardo mais leve de se carregar. E por que que isso acontece? Porque o sofredor, ele passa a confiar nas leis de Deus, né? No seu amor. E ainda ele apresenta uma confiança no futuro, além de perceber as lições importantes que ele vai ter com esse momento, né? Esse momento de baixa, de tristeza, de amargura. A gente sempre tira lições muito importantes desses momentos. Mais uma pergunta. Qual que é o alívio que Jesus pode nos dar então? Onde que a gente pode encontrar consolação para os nossos sofrimentos, né? Nós já falamos aqui, vamos reforçar. Na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, tá? Isso aí, gente, tem que estar muito claro pra gente. Tem que estar dentro da gente, na mente, no coração, no nosso corpo. A gente tem que ter essa fé na vida futura e na justiça de Deus, tá? A compreensão, na aceitação, nos esforços das práticas dessas leis, a gente tem que se agarrar a isso, tá certo? E ainda saber e ter a certeza que a morte, ela só existe para o corpo físico, né? A vida, ela é eterna. E após o nosso desencarne, o nosso desenlace, a gente continua vivendo e aprendendo, né? Como? Através de experiências em outros ambientes, em ambientes diferentes desses que a gente está acostumado aqui na Terra. Mas a vida, ela continua, né? Isso é muito consolador. E aí vamos lembrar a palavrinha do Kardec, quando ele traz aqui no Evangelho. Ele fala, esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever apenas o amor e a caridade, né? Só isso que Jesus pede pra gente. Que a gente ame uns aos outros, que a gente se ame e que a gente pratique a caridade, né? E por que que Jesus promete o alívio e não a cura dos nossos males? Olha que interessante essa pergunta aí. Por quê? Olha só. Porque sendo os nossos males consequências de maus procedimentos no passado, né, que muitas vezes nós vivemos, a cura compete somente a nós, exclusivamente a nós, né? Porém, através do seu evangelho, Jesus nos fornece os meios necessários para superar esses sofrimentos. Vocês lembram das passagens quando Jesus curava, né, os leprosos, os doentes? E ele falava muito isso, filho, não fui eu que te curei, a tua fé te curou, né? Então, tá tudo aqui dentro da gente. A gente tem que saber trabalhar isso e colocar isso para fora a nosso favor, tá? Então, Jesus promete o alívio, porque a cura depende de cada um de nós, certo? A última pergunta, para a gente já ir amarrando o nosso estudo. Como que nós podemos conseguir a libertação desses sofrimentos, então? Aí que vem aí vem a dica, né? Através da reforma íntima. Nós estamos falando muito, né, dos sentimentos internos que a gente tem, da gente saber trabalhar isso. Então é isso, pessoal. É a gente cuidar do nosso íntimo,
né? Eu falo muito isso aqui, colocar na balança o que eu já conquistei de bom, porque com certeza muita coisa legal você já trouxe para sua vida, você já passou muitas coisas difíceis, né? Então a gente precisa muito acreditar firmemente nesse propósito de evolução, que você pode crescer, você pode melhorar, tá bom? E também colocar do outro lado da balança, o que eu preciso? O que eu preciso de melhorar em mim, não é? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa análise interior, porque a nossa reforma íntima ela vai depender disso, tá? Então, modificando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, vivenciando as diretrizes do Evangelho, a gente vai conseguir crescer, né? E se eu não conseguir, o que eu vou fazer? Gente, Deus é tão misericordioso, que se a gente não conseguir, o que Ele vai nos dar? Uma nova oportunidade, através das reencarnações, né? Então, Ele é muito, muito misericordioso, tá certo? Então, pessoal, nós vamos partir para a nossa conclusão, e aí eu trago aqui o seguinte: por esse ensino que Jesus nos traz hoje, um ensino bem direto, bem incisivo, bem acolhedor, né, consolador, ele nos faz ver a importância do seu evangelho como uma rota para a gente seguir, né? Porque aí sim nós vamos conseguir ter a felicidade verdadeira, né? A felicidade completa, quando a gente tiver essa certeza na fé futura e na certeza na justiça de Deus, tá? A gente vai com certeza valorizar muito isso. Pessoal, eu tô vendo que vocês estão colocando mensagens aí, mas eu não vou conseguir ler tudo agora. Mas fica tudo salvo aqui, eu vou ler assim que terminar, faço as minhas mentalizações e qualquer coisa eu respondo para vocês aí no chat, tá bom? Ou o pessoal da casa também pode ajudar a responder, tá certo? Então, só para concluir nosso estudo, eu vou trazer duas falas aqui que eu achei interessante, que elas trazem sobre esse capítulo. A primeira é do Emmanuel e a segunda é do André Luiz, tá? Então, o Emmanuel, ele fala o seguinte: que nós nos apresentamos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo o jugo é suave e todo fardo é leve, né? Então ele nos mostra que sim, nós temos erros, temos defeitos, mas a partir do momento que a gente entende e aceita, né, as lições de Jesus, tudo se torna mais leve, tá? E o Espírito André Luiz também nos traz uma mensagem no livro Relicário de Luz, psicografia também do nosso amado Chico Xavier. Então André Luiz nos diz: Jesus promete alívio aos aflitos desde que se submetam ao seu jugo. Esse jugo é a observância da lei por ele ensinada, que, se bem cumprida, propicia alívio dos sofrimentos através da fé no futuro e da confiança na justiça de Deus. Nós repetimos isso várias vezes hoje. Aí o André Luiz continua: atendamos ainda e sempre aos nossos deveres do primeiro instante, com lágrimas de alegria. Não nos arrependeremos de haver renunciado e possuiremos conosco mais tarde o supremo júbilo de reconhecer quão doce é o jugo do Senhor, porquanto em companhia dele, muito leve e sublime é o peso dos nossos pequeninos trabalhos na causa da humanidade, né? Então é aquela história: eu melhorando o meu íntimo, fazendo a minha reforma íntima, eu vou sentir tudo mais leve, mais fácil, né? O sentimento de gratidão, ele tem que estar comigo todos os dias. Independente do que eu estiver vivendo, parar um pouquinho, agradecer a Deus por você estar vivenciando essa experiência, tá? O mais difícil que ela seja, é para o seu bem, é para o seu crescimento, é para o seu fortalecimento. Se eu melhorar um pouquinho dentro de mim, eu vou melhorar
aqueles que estão próximos a mim. Quem que é o nosso próximo mais próximo? A minha família. Eu vou melhorar também as pessoas da minha sociedade, enfim, eu vou melhorar todo o nosso planeta, né? E é disso que a gente está precisando nesse momento, tá certo? Pessoal, então repetindo, eu vi aqui muitos pedidos de oração, né? Vários nomes. Vocês vão repetir esses nomes agora, vão falar em voz alta, tá? Ou mentalizar, para que a gente possa conseguir emitir a nossa energia para chegar até esses irmãos que estão mais necessitados. E depois eu vou ler as mensagens, tá bom? E aí, dependendo, a gente vai comentando, vai tirando as dúvidas aí, tá certo? E aí nós vamos nos preparar, então, para a nossa prece final, ok? Quem quiser pegar um copo de água, né, colocar aí pertinho, ou uma jarra para que depois a família possa tomar também, né? É importante aí, a água fluidificada ajuda muito no nosso equilíbrio emocional, psicológico, né? Então, pessoal, vamos fazer a nossa prece, mentalizando aí os nossos irmãos que foram citados, que foram pedidos por orações. Que Jesus nos abençoe e nos acolha, Senhor, neste momento. Que em nosso coração reina a gratidão, a paz, a harmonia. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado este amparo nesta noite. Que nós saibamos aproveitar os ensinos, as mensagens aqui colocadas hoje e que a gente possa se propor a fazer a nossa reforma íntima. Nós rogamos também às falanges do bem, aos espíritos superiores, que possam abraçar, acolher, consolar todos os irmãos que foram mencionados aqui no chat do nosso encontro de hoje, que eles possam receber esse abraço carinhoso, seja em doenças do corpo físico, sejam em doenças mentais, em doenças da alma, que possam receber este amparo dos nossos mentores e amigos superiores, que possa também passar em todos os hospitais do nosso Brasil, do nosso planeta, acolher aos doentes, acolher aos médicos, enfermeiros, todas as equipes que têm cuidado com tanto carinho dessas pessoas enfermas. Que o Senhor possa, meu Pai, nos acolher nas nossas necessidades. Cada um de nós temos as nossas, e o Senhor bem sabe. E temos certeza que agora o Senhor está nos abraçando, nos acolhendo. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e nos envolva em vibrações de luz e paz. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela paciência, né, pela presença aqui nessa sexta-feira. Em nome do Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, eu agradeço, aqui da cidade de Piuí, né? E fica o convite aí para a gente manter a nossa mente, os nossos pensamentos unidos em prol de todos nós, né? Que a gente possa ter um bom final de semana, que a gente possa ter um bom ano, que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Muito obrigada aí pela participação de vocês, tá bom? Tenham todos uma ótima noite. Muito obrigada, pessoal. Até mais.